A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Quero aqui com você nessa noite compartilhar um testemunho abençoado da minha vida, né? Da onde o Senhor Ele me tirou, da onde o Senhor Ele me resgatou com mão forte, com mão poderosa, para a honra e glória do nome dEle. Eu não sei se eu acredito que esse vídeo vai ter outras partes, né? A segunda e também a terceira parte, mas aquilo que eu puder falar nesse vídeo aqui eu vou dizer, amém? E eu quero contar um pouco meu testemunho sobre a homossexualidade. Eu tenho alguns outros testemunhos, mas hoje eu quero falar sobre a homossexualidade. Como é que eu consegui me transicionar da homossexualidade para agora, né? Então, primeiramente eu quero deixar um versículo aqui que se encontra no livro de João, do capítulo 15, do versículo 5, que diz assim: eu sou a videira verdadeira, porque sem mim nada podeis fazer. Olha só, né? Então vai ser impossível você sair de qualquer situação sem Deus, sem a presença de Jesus. Vai ser impossível qualquer decisão que você venha tomar. É impossível você andar sem querer Jesus. É impossível a sua vida mudar sem a presença de Jesus. E porque ele diz aqui: sem mim nada podeis fazer. Isso é bem verdade, aconteceu na minha vida isso. Eu vivi na homossexualidade presa em torno de uns 11 anos, a 12 anos, presa na homossexualidade. Aonde naquela época eu escolhi esta vida para viver, né? Essa opção sexual para a minha vida. Então, quando eu quero frisar em algo aqui, que eu tenho uma mãe, para a glória de Deus, né? A qual essa minha mãe, ela nunca me abandonou, né? Ela sempre buscou por mim em oração, ela sempre buscou por mim em jejum, ela sempre estava ali, né? Pagando preço nas madrugadas, orando, jejuando. Então, em nome de Jesus, não desista pelo seu filho ou pela sua filha. Continue pagando preço, continue orando, porque se hoje estou aqui testemunhando isso na internet, é porque teve alguém que pagou também, né, o preço pela minha vida. Além de Jesus, foi também a minha mãe, né, porque minha mãe que orava, né, pela minha vida, intensamente, buscando pela minha libertação, pelas minhas vestes. Então ela sempre buscou, nunca parou, ela não aceitava a condição que eu levava, né? Então, mãe, hoje o mundo está caminhando por um conceito que nós temos que aceitar, e na verdade não é isso que Deus quer, né? Deus quer que nós venhamos lutar, né? Continuar lutando pelos mandamentos de Deus, amém? E mesmo assim, eu escolhi estar na vida da homossexualidade, mesmo tendo a minha mãe evangélica. Eu escolhi a vida da homossexualidade, né? No começo foi uma grande confusão, né? Mas depois aquilo amenizou, né? E eu consegui ter um relacionamento, né, com a minha mãe, né? Ela já começou não assim me aceitar em si, mas ela já conseguia lidar, né, com a situação, porque minha mãe, ela não gostava de falar com as minhas companheiras que eu vivia, né, com uma delas. Então, porque ela dizia que não era certo, né? Então, como é que ela poderia aceitar? Mas aí Deus chegou para ela e falou com a minha mãe, né? Falou com ela, que eu não tô lembrado o que Deus falou para ela, né? Agora eu lembrei. Que era entre ela e Deus, né? Ou seja, era a companheira que eu vivia na época, era entre ela e Deus, né? Porque nós, como servos de Deus, nós temos que amar, né? Amar o nosso próximo, amar todas as pessoas, inclusive os homossexuais, né? Só que às vezes
a gente não sabe lidar com esse amor, né? A minha mãe talvez não sabia lidar com esse amor. Ela não sabia como se expressar diante disso, então ela se expressava da maneira dela, né? Ela não aceitava, ela não queria conversar, não queria falar, né? Mas aí Deus veio e conversou com a minha mãe, né? Aconteceu algo, e aí nessa situação a minha mãe começou a conversar, né? Ter um relacionamento assim saudável com as companheiras que eu tive, né? Mas ela não aceitava a minha condição. Ela sempre dizia, né, que se eu não abandonasse essa vida de pecado, eu ia para o inferno. Ela sempre deixou isso muito claro. Sempre pregava para mim, para as pessoas que sempre estavam comigo, falavam, né? Então ela nunca deixou ali, olha, faz o que tu quer aqui da tua vida, sabe? E eu te aceito assim. Ela aceitava da seguinte parte, né? Mas hoje estou aqui pelas orações da minha mãe, para a glória de Deus, né? Porque minha mãe, ela nunca desistiu de orar, de buscar. Até hoje ela ora, até hoje ela busca, né? A presença de Deus por nós, pelas suas filhas. Então, mãe, não desista de orar pelos seus filhos. Continue buscando pelos seus filhos, ore, jejue, faça campanha, né? E não desista mesmo, não desista. Lute pela alma do seu filho. Então minha mãe lutou muito pela minha alma, né? Para eu me libertar da homossexualidade, porque verdadeiramente, amados, a homossexualidade, ela é um espírito maligno. A pessoa liberta desse espírito, ela tem a identidade restaurada por Jesus. A pessoa liberta desse espírito, ela tem a vida transformada pelo Senhor, claro, se ela se permitir. Então, e ela aceitar que ela precisa ser liberta, e ela aceitar que ela precisa ser transformada, e ela aceitar que ela precisa de Jesus, aí a vida dela começa a mudar. Primeiramente, nós temos que reconhecer o nosso pecado. Primeiramente, nós temos que reconhecer, né, que nós praticamos um determinado pecado. Então, eu vivi presa há 11 a 12 anos na homossexualidade, né? Então, chegou um tempo na minha vida, que foi o ano de 2020, onde eu resolvi ter um novo relacionamento, né? E eu tinha deixado, antes desse eu tinha deixado o anterior, a qual eu sabia que eu não tinha que ter mais nenhum relacionamento, por incrível que pareça. Eu sabia que não era pra me ter mais nenhuma namorada, sabe? Não era pra me ter mais nenhuma namorada sério, como eu vivia, né? Então, o que aconteceu comigo? Eu resolvi aceitar um pedido de namoro de uma pessoa, de uma mulher, né? E quando eu cheguei na casa da minha mãe, porque na verdade eu morava com a minha mãe nessa época, se eu não estou enganado, não, eu tinha minha casa. Deixa eu tentar me lembrar aqui. Enfim, Deus usou a minha mãe. Deus falou pra minha mãe assim: olha, diga pra Carol que se ela não abandonar esse amor que ela chama de amor, eu vou tirar o filho dela. Deus mandou esse recado pra mim. Por incrível que pareça, Deus mandou esse recado pra mim. Então, o meu filho foi Deus que me deu, né? Em uma oração que eu fiz a Deus, não pedindo o filho, mas pedindo que ele mudasse a minha vida, né? Então, Deus me deu um filho. Então, durante esse período de 2021, eu fiquei muito perturbada, né? Eu falava de Jesus no bar, eu bebendo, eu falava de Jesus, mas eu não conseguia tomar uma posição por causa dos desejos, por causa das vontades, por causa da carne, porque ela estava prevalecendo, né? Mas eu sabia que o Senhor, e aí eu fui chegando, os meses foram se passando, eu entrei num processo de arrependimento ainda no mundo. Quando eu praticava o pecado, eu chorava. Eu chorava porque o arrependimento estava... Eu chorava querendo mudança, querendo... né? Minha alma chorava. E hoje eu entendo que era um processo de arrependimento que a qual eu vivi, né? Então, nesse período, eu tirei uma palavra no ano de 2020, no mês de dezembro, eu tirei uma palavra onde o Senhor falava que Ele ia me libertar, que está no último livro, está no livro de Jeremias, né, os últimos versículos que fala sobre Joaquim, a libertação daquele homem.
E eu tava entendendo